o nosso exercício para a gente entender. Essa é a primeira questão do último exercício que a professora passou, que ela falou da especificidade e sensibilidade da tomografia computadorizada. Tá? Vamos entender no gráfico. Vamos primeiro identificar quem é o falso positivo, quem é o falso negativo, quem é o verdadeiro positivo, quem é o verdadeiro negativo aqui. Tá? Então vamos lá. Beleza. Gente, presente. Quando na sua tabela tem uma coisa chamada presente e está falando de exame, significa que a pessoa tem o antígeno. Então, se a pessoa tem o antígeno, se está presente aqui, ela é o quê? Doente. Se está presente, ela é doente. Ok? Se está presente, ela é doente. Se está presente, ela é doente. Se está ausente, não doente. Se está ausente, não doente. Se está presente, doente. Não ausente. Ausente, não doente. Ok? Musiquinha. Presente, doente. Ausente, não doente. Ok? Vamos lá tentar identificar aqui. Então, a gente já sabe que essa parte aqui representa doente e essa parte aqui não doente. Então, os doentes estão nessa porção e os não doentes aqui. Aqui o meu teste está expressando o que é positivo e o que é negativo. Beleza. Tá. O cruzamento entre o presente e o positivo, se eu tenho um exame que realmente, se a tomografia computadorizada, ela detectou que a pessoa estava positiva e realmente ela está doente, então esse aqui é o nosso verdadeiro positivo. Beleza? Ok. Mas também pode ser que o meu exame ele deu positivo e a pessoa não tem o antígeno. Então ela é o quê? Ela não está doente, mas ela deu positivo no exame. Então isso aqui é o falso positivo. Agora vamos na próxima parte da tabela. São os que os exames deram negativo. E pode ser que ele seja doente ou não. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer o cruzamento da tabelinha. A porção onde é presente e negativo, se eu faço o cruzamento entre presente e negativo, significa que eu tenho o quê? A pessoa, ela deu negativo, porém ela é doente. Então o exame detectou errado. Tá? Deu negativa e ela tem a doença. Então é o quê? Um falso negativo. Esse aqui é o nosso falso negativo. Ok? Entenderam? Agora uma pessoa doente. Não, uma pessoa não doente, que tem ausência do antígeno. Se ela tem ausência do antígeno, ou da metástase, tá? Ela tem ausência do antígeno de tal doença. O que acontece? Então ela não tem a metástase. Se ela não tem a metástase e o exame deu negativo, então o exame, quando eu fiz um exame de conta-prova, esse exame bem mais específico, ou o exame bem mais sensível, ele me deu o resultado correto. Então ele detectou que aquele exame estava 74 das vezes verdadeiro negativo. Então ele detectou que 74 pessoas realmente não estavam doentes, como o primeiro exame, a tomografia computadorizada, falou. Ok? Então, basicamente, inicialmente você tem que tentar identificar isso. Não precisa ficar, o A é aqui, o B é aqui, o C é aqui, o D é aqui. Não é só assim não, gente. Porque às vezes esse presente, esse ausente pode estar aqui em cima, e o positivo e o negativo aqui na lateral. Então isso pode confundir a sua cabeça. Você coloca uma coisa fixada onde o A é aqui, o B é aqui, o C é aqui e o D é aqui. Na hora que você for fazer de outra forma, supondo que o presente esteja aqui e o positivo aqui, isso vai dar errado. Beleza? Então tente identificar dessa maneira. Aí você identificando, você pode usar a formulazinha A, B. Mas aí você não precisa, porque a gente destrinchou essa fórmula aqui. Essa fórmula nada mais é que o quê? Vocês lembram que o verdadeiro não doente, verdadeiro negativo, ele representa aquele acerto das porções negativas. Então ele é o acerto, ele é o certinho, ele é o certo dos negativos. Então aqui está certo.
O exame está certo nessa porção. Dos positivos, qual foi a porção que ela acertou? Foi este aqui. Que é o quê? Os verdadeiros positivos. Essa é a parte que ele acertou. E quando eu for fazer sensibilidade, essa é a parte que eu vou usar na parte superior. Vamos usar aquela formulazinha para a gente fazer lá. Então, para mim, já a sensibilidade, vamos achar a resposta da sensibilidade aqui. A sensibilidade é o quê? É verdadeiros positivos. A probabilidade dele é realmente achar o pessoal que tem a doença. Real possibilidade de detectar o antígeno daqueles que têm a doença. Ok? É o que? Conceitozinho, vamos lá? Probabilidade de um teste positivo, dado que, de teste dar positivo, que o indivíduo tem a doença. Então, o que? É a probabilidade dos corretos positivos, num total de doentes, ser maior, ter maior sensibilidade, tá? Então, vamos lá. Então, os verdadeiros positivos sobre os doentes. Os doentes são quem? Os que têm presença do antígeno. A presença do antígeno é o quê? É os verdadeiros positivos e os falsos negativos, que têm a doença e o exame deu negativo. Então, é a soma de 52 mais 15, que total é 67. Ok? Esse aqui vai ser os doentes. Deixa eu colocar primeiro doentes. Agora vamos colocar aqui os números. Vai ser o quê? Os verdadeiros positivos são 52 sobre 67. Beleza? 52 sobre 67, ele vai dar o quê? 7,7,61. Só que a nossa sensibilidade, normalmente, a gente coloca em porcentagem, que a gente vai ver se ele é mais sensível em relação a uns 100% de doentes. Então, ele multiplicado por 100 vai dar 77,61%, galera. Agora vamos fazer a especificidade. Vamos subir um pouquinho aqui. Especificidade. A especificidade, vocês lembram que é o quê? É o verdadeiro não doente que o exame realmente detectou negativo. Tá? É o verdadeiro negativo, desculpa, falei não doente. É o verdadeiro negativo. Então é o quê? Verdadeiro negativo sobre os não doentes. Eu quero saber quanto que o correto que o teste fez, ele acertou. Então eu quero saber o quê? Qual foi o certo dele nos negativos? Foi 74. Eu quero saber quanto desses 74 que ele acertou de verdadeiros não doentes, um total de não doentes. Ok? Verdadeiros negativos. Ok? Vamos lá. Então eu pego o que para me saber se ele realmente quanto desse acerto dele foi correto, quanto desse acerto deu uma especificidade boa. Porque a especificidade é o que? Probabilidade de uma taxa dar negativo, dado que o indivíduo não tem a doença. Então é o que? É o verdadeiro negativo sobre o não doente. Não, a língua tá presa hoje, hein? Não tá saindo nada. Vamos lá. O verdadeiro negativo, na nossa tabelinha ali, vamos lembrar que é 74. O total, vocês lembram que o ausente não tem o antígeno, então ele não é doente. E o não doente, ele é o quê? A soma do falso positivo, então é o cara que não tem a doença, mas o exame deu positivo, o exame errou, mais o verdadeiro negativo, que é o que o exame acertou. Ok? Então vamos lá, a gente vai somar os dois, dá 83, então é 74 sobre 83. É o verdadeiro negativo sobre o não doente. Beleza? Então a gente vai 74 dividido por 63, a gente vai achar um número que é igual a 8,713. Lembra que a gente tem que achar em porcentagem para saber ter uma noção melhor? A gente multiplica por 100, o cento, e a gente vai encontrar um valor de 87,13%. Beleza, gente? Vamos prestar atenção aqui.
Esse exame ele é mais específico ou mais sensível? Ele é mais específico. Então, ele tem uma maior especificidade. Então, ele detecta melhor quem não tem a doença. Ok? 87% é um valor considerável? Pode ser. Dependendo do grau de complexidade desse exame, ele pode ser um exame considerável. Tá? Se for um exame muito básico, então 87% é um valor considerável. Beleza, gente? Então, a sensibilidade dele também é considerável. Está bem considerável porque, tipo assim, quanto maior específico é um teste, menos sensível ele é. E aqui ele está até balanceado. Ok? Então ele está um pouco sensível, uma sensibilidade até razoável, e uma especificidade também um pouquinho boa, melhor do que razoável, né? Deu para entender? Então ele é um exame melhor para detectar quem não tem a doença. Esse é o raciocínio que a professora vai querer lá na prova. Que você fale que o exame ele é melhor para quê? Para sensibilidade, para detectar se a pessoa tem a doença, ou para detectar que essa pessoa não tem a doença. Então, aqui, pelo que a gente fez, é detectar se a pessoa não tem a doença. Ok? Beleza? Espero ter entendido. Uma coisa vocês me falam.